Fala, senhores, vamos voltar depois do intervalo, todo mundo já com a cafeína percorrendo a corrente sanguínea. Agora não tem mais desculpa para poder adormecer, para poder ficar com os olhinhos fechados, na verdade. Porque, pessoal, o próximo tópico que eu puxo para vocês aqui da ação penal, dentro do nosso primeiro tema, né, ação penal, é o tópico 3, extremamente importante para nós, que é o tópico conteúdo, ok? E quando você fala do conteúdo, pessoal, por que esse tópico é extremamente importante? Porque esse é um tópico que vai servir tanto para você acusar, como para você defender. Como assim? O artigo conteúdo é o conteúdo mínimo que uma ação penal pode ter. Ou seja, é o conteúdo mínimo que uma denúncia ou que uma queixa-crime devem ter para ser aceita. Por que isso é importante? Porque se eu sou acusação e quero fazer uma queixa-crime, é nesse tópico que eu vou verificar o mínimo de elementos que eu devo trazer na minha queixa-crime para ela ser aceita. Então ele acaba sendo o norte daquilo que eu devo fazer na minha queixa-crime. Em contrapartida, se eu for defesa, eu vou analisar a ação penal proposta e vou verificar se aquela ação proposta ela obedeceu ou não aos requisitos mínimos impostos pela lei. Por isso que eu falo que esse tópico é um investimento duplo, porque você investe tanto para acusar como para defender. E essa matéria, pessoal, assim como toda matéria de processo penal, praticamente, ela está no Código. Ela está no artigo 41. Artigo 41, pessoal. 41 e essa caneta não funciona e eu só pego que não funciona. Impressionante. Tem outras canetas, eu sei a mesma que não funciona. Pois é. E agora sumiu até as que funcionam. Ô, Abim. Não, estava aqui já. 41 do CPP. Vamos abrir o 41? 41 de extrema importância para nós, pessoal. É muito importante mesmo. Olha lá o 41. O 41 traz para nós a seguinte redação. Eu vou ler com você, depois eu grifo, fica tranquilo que a gente vai grifar tudo direitinho. A denúncia ou queixa, olha lá, denúncia ou queixa. Serve para os dois, né? A denúncia ou queixa conterá a exposição dos fatos com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha. Lendo isoladamente o 41, você até erraria aquela questão da primeira fase, né? Qualificação desde que você tenha, né, todos os elementos para isso. Então vamos anotar o que esse 41 traz para nós. Vamos lá então? Primeira questão que ele traz, e talvez a mais importante, depois a gente vai grifar. Primeiro conteúdo é a exposição. A exposição dos fatos. A segunda questão que ele traz para nós, o 41, ok? Além da exposição dos fatos, olha lá o 41. Grifa comigo, por favor. Vamos começar já grifando. A gente anota e já grifa. Alguém conseguiu arranjar um códigozinho aí ou não? Ok? Hã? Civil comprou tudo. Pô, são uns filhos da puta, né, cara? Esse pessoal do civil não dá, né? Mas pode deixar. O dia que ele matar alguém, ele vai bater no teu escritório. Né? Ele vai bater lá no teu escritório pedindo arrego para você. Ok? Vamos voltar aqui. Abalou, né? Denúncia ou queixa, grifa isso em amarelo, porque eu quero que você lembre que isso se aplica para os dois. Denúncia ou queixa conterá, tudo em amarelo. Denúncia, queixa conterá. Verde, exposição do fato. Próximo, pessoal, qualificação. E olha o que ele fala. 41. Qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais possa identificá-lo, que é o que preenche a nossa questão da primeira fase.
Eu não sou obrigado a saber que o cara é brasileiro, não. Eu tenho que saber identificar o cara fisicamente. Quem que é o cara? Então você já sabe que eu tenho que ter uma qualificação do acusado. Olha a importância disso. Se você for fazer uma queixa-crime, quem que já fez queixa-crime? Levanta o dedo aqui. Quem que nunca fez? Eu sou curitibano, não vou levantar a mão para nada aqui, né? Eu também sou curitibano, eu não levanto a mão para nada. Mas quem nunca fez queixa-crime, você já sabe que necessariamente você vai ter que fazer o quê? Falar tudo o que aconteceu e vai ter que qualificar também quem você está acusando. Parece uma coisa simples, né, pessoal? Mas nessa brincadeira já são algumas pontuações que você vai ganhando. Então, grifa lá comigo agora. Vamos variar um pouquinho a cor, tá? Para poder aqui deixar bem claro. Olha lá. Então ficou... Não, vamos continuar no verde aqui, ó. 41, exposição do fato. Põe lá comigo. Qualificação, acusado. Pode deixar no verde também. Já emenda classificação do crime. Coloca lá comigo. A classificação do crime. Basicamente, a gente vai estudar isso. Tem que saber qual é o crime. Será que é uma injúria? Será que é uma calúnia? Ok? Classificação do crime você vai colocar também em verdinho. Eu estou com azul porque eu vou grifar uma coisinha azul. Tá bom? Tudo em verdinho. Então você colocou em verdinho exposição do fato, qualificação, classificação. E quando necessário, olha lá a questão foi feita em cima disso. A questão da primeira fase que vocês fizeram. E quando necessário, porque não é uma coisa obrigatória, porque eu posso não ter, o rol de testemunha. Grifa comigo, rol de testemunha em verde. Pessoal, quem nunca fez uma queixa, eu sei que vou ter que falar exatamente o que aconteceu, vou ter que qualificar o acusado, eu vou ter que falar qual crime ele praticou, e eu vou ter que trazer o quê? O rol de testemunha. Esse é o conteúdo mínimo. Agora, onde que a chinela pode cantar para você defesa? Porque até agora todo o meu discurso foi para você acusação. Você fazendo uma queixa-crime. Agora, como é que eu posso utilizar isso para a nossa defesa? Porque é evidente que faltar rol de testemunha não vai tornar essa ação inepta. Agora, uma classificação errada, isso também não prejudica, porque o juiz não vai julgar a classificação, ele julga os fatos. Aonde a chinela canta, pessoal, é na parte dos fatos. Senhores, ainda lembro uma noite quando eu cheguei em casa, a minha esposa perguntou: se defenda do que você fez. Porra, cara. Eu só posso me defender se eu sei do que eu estou sendo acusado. À exceção de um professor que eu não vou citar nome, mas que vai pisar nesse tablado, ele é do tipo, mas já vai contando história que a mulher nem sabe. Pessoal, é requisito básico de uma defesa é você saber do que você está sendo acusado. Se defenda aí. Pô, mas defender do quê? Porque se eu trago para você os fatos de maneira minuciosa, eu te dou a oportunidade de você rebater um a um. Ah, você estava no dia tal fazendo tal coisa. Não, no dia tal eu estava dando aula. Está aqui a prova. Ou seja, na hora que você for analisar uma denúncia, ou uma queixa-crime, que você pode rebater um ou outro, você deve tomar muito cuidado, pessoal, para verificar se a exposição dos fatos foi realmente minuciosa. E perceba que quem fala que essa descrição deve ser minuciosa não sou eu. Quem fala é o código, e eu não grifei de maneira proposital, porque se você voltar lá no verdinho, aonde eu grifei com você a exposição do fato, já pega com você moranguinho agora, ó. Moranguinho, tá lá, exposição do fato criminoso, o que está escrito na sequência? Com todas as suas circunstâncias, porque eu só posso me defender se eu sei exatamente do que eu estou sendo acusado. Então você pega o teu vermelhinho, por favor, e grifa.
todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. É bom frisar isso muito. Agora, como que isso pode ser cobrado de você? Pessoal, eu peço tua atenção agora 100%. Você que está em casa me assistindo, aliás, agradeço a tua presença no teu sofá aí, nem quero imaginar como que você deve estar, né? Porque, porra, você está em casa, você está à vontade, mas cuidado que tem webcam aqui, vai que a gente está invadindo e vendo você de pantufinha, de garrinha de dinossauro, para falar pouco. Desliga o WhatsApp aqui do canto, Facebook do lado e vem comigo. Amigo, quando a tua peça trouxer a denúncia ou queixa, tá? Quando eu falo denúncia ou queixa, entre aspas, tome muito cuidado. Porque a chance dessa denúncia que está sendo descrita para você na íntegra, ela ser insuficiente é muito grande. Então, quando você estiver lendo a tua prova, Rodrigo foi denunciado segundo os seguintes termos, entre aspas. Alarme. Alarme. Porque ao ler a denúncia, você deve ser capaz de saber exatamente o que o teu cliente fez. Porque se você ler a denúncia e não conseguir exatamente saber o que eu fiz, o que ele fez, isso é muito genérico. E denúncia genérica não presta. Denúncia genérica sequer pode ser recebida. Ela deve ser o quê? Rejeitada. Então, senhores, cuidado. Porque se eu não conseguir saber exatamente o que o cliente fez, cuidado com a tese chamada denúncia genérica. Denúncia genérica que afronta o 41 e também afronta a ampla defesa e o contraditório garantias constitucionais. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Pessoal do fundão? Ok? Vamos voltar nisso ao longo do curso. Agora vamos imaginar, pessoal, que você verifica, por exemplo, que faltou esse conteúdo mínimo. Por exemplo, eu tenho uma denúncia genérica. Qual é a consequência da tese? Porque, pessoal, muitas vezes eu percebo que o aluno consegue chegar na tese, mas não consegue desdobrar isso numa consequência processual. Então ele começa a ver, puta, realmente a denúncia está genérica, beleza. Violou o 41, porra, legal, cara, beleza. Mas tá, e daí? Violou o 41, tá, e daí? Qual é a consequência para uma denúncia que viola o 41? Qual é a consequência de uma denúncia ou de uma queixa que não obedece esse conteúdo mínimo, pessoal? Senhores, uma denúncia que não obedece o conteúdo mínimo é aquilo que nós chamamos de uma denúncia inepta. E uma denúncia inepta, senhores, não pode ser aceita. Ela deve ser o quê? Rejeitada. Ou seja, a consequência para uma denúncia genérica, por exemplo, que não descreve todas as circunstâncias, é uma denúncia que violou o 41, logo ela era o quê? Inepta. E se inepta é, ela deveria ser recebida ou rejeitada? Rejeitada. Agora, quem fala isso? Porque a gente tem que começar a se habituar a sempre fundamentar em lei, né? A primeira parte eu fundamentei, não fundamentei? O que eu falei? Ó, ela é inepta. Eu coloquei o artigo da inepta aqui ou não? Sim ou não? Coloquei. 41, ela é inepta. Ó, ela violou 41, ela é inepta. Quem fala que tem que descrever todos os fatos? 41. Mas eu tenho que ter um outro artigo para consequência. A consequência é a rejeição. Quem fala que a inepta tem que ser rejeitada? Ah, eu lembro. Meu amigo, não quero saber do que você lembra. Eu quero saber onde está o código. Porque metade da pontuação vai estar para a palavra rejeição e a outra metade para o artigo de lei. E uma das coisas que me dói o coração, cara, é ver o cara ficar com 5.8 e você vai ver a resposta do cara tá brilhante. Só faltou, sabe o quê? O artigo de lei.
Porque se o cara responde correto é porque ele sabe a matéria. Só faltou colocar o artigo de lei. E você vai pegar comigo esse artigo, que esse artigo é muito bom. Esse artigo, fico até feliz de abrir com vocês ele hoje, pessoal. Porque é o artigo da rejeição. Pô, o professor não fala rejeição. Eu terminei meu namoro para poder ficar mais focado no exame de ordem. Será que eu vou ser rejeitada pela vida? Não! Porque o artigo 395 do CPP te traz as hipóteses legais de rejeição. E você vai perceber, pessoal, que lá no artigo 395, artigo bom, hein? Artigo bom para ser cobrado. Cara, esse artigo é muito importante para nós. Você vai perceber ao longo do processo, cara, que esse artigo, ele é o bicho. 395. Olha lá o tema. A denúncia ou queixa, porque, pessoal, é a ação penal. A denúncia ou queixa será o quê? Rejeitada. Vamos grifar em amarelinho a palavra rejeitada? Pode ser? Então, falou em rejeição, 395. Olha lá, 395 grifou em amarelo, rejeitada em amarelinho. Rejeitada. Inciso primeiro, vamos lá, inciso primeiro? O Michel depois vai passar para você no procedimento, um a um, vai estudar com vocês isso, né? Eu vou ficar mais na parte das peças processuais. Inciso primeiro, olha lá, pessoal, em amarelo. Inepta. 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 Mas no dia eu pergunto, mas o que é inepta? Porque agora eu lembro o que é inepta. Agora você acha possível aqui 2 semanas, não precisa nem ser 2 semanas, né? Tipo, 5 dias, você não lembrar o que é inepta? Você acha possível? Eu não sei você, mas a minha memória é péssima. Pô, assim, se eu aprender uma coisa nova hoje, olha, amanhã, mais tardar 4 horas da tarde, já não vou saber absolutamente nada. Só que o código te ajuda. Porque embaixo da palavra inepta está escrito o quê? O que está escrito embaixo lá? 41 do CPP. Vamos grifar isso também em amarelo? Pode ser? Então, quem está com código igual ao meu, ok? Você vai grifar lá embaixo em amarelo. Por que eu estou grifando? Porque o que eu grifo de remissão, ou o que eu grifo, o que eu faço remissão manual, você tem a obrigação de fazer o quê? O que você jurou para mim aqui? Vai ler. Ok? Então você grifou, inciso primeiro, a palavra inepta e embaixo o 41. Quem está com outro código que não tem o 41, não tem importância. Coloca você o 41 embaixo do artigo 395. 395. Eu posso colocar só 395? Hein? Quero a rejeição 395. E o examinador que vai buscar qual é o inciso correto, porque eu não sou pago para isso. Posso fazer isso ou não? O que vocês acham? Tipo, o cara não sabe, né? Eu fiquei na dúvida se é inciso primeiro ou inciso 2. Vou dar uma de malandrinho. 395, né? Pode ou não pode? Não, tem que colocar exatamente qual é o inciso, pessoal. Porque o cara não é pago para isso. Ele não vai te dar a pontuação se você não acertar exatamente o dispositivo legal. Ok? Pessoal, já segurei. Com isso, pessoal, e só depois disso, eu sinto que vocês estão tensos, porque falam assim, cara, eu queria um curso prático. Então vá lá na tua apostila e vamos no caso número 1, primeiro caso. Eu nem ia resolver o primeiro caso, mas como meu chefe está na porta me observando, vamos resolver. Não posso comprometer meu emprego, pessoal. Vamos lá? Então assim, ó, por favor, todo mundo acerta, todo mundo participa, todo mundo ri das piadas, ok? Porque agora é o momento tenso das nossas relações, ok? Caso 1, vamos lá? Página 19. Narra a denúncia. Narra a denúncia. O que vem agora? O que tem ali? Porra, aspas, cara. Não é que sempre que tem aspas vai ser denúncia genérica. Não é que eu não possa ter denúncia genérica sem aspas, mas quando não tem aspas, cara, o coração bate mais forte. Narra a denúncia.
No dia 3/8/2013, João, Pedro, Marcos e Sabrina, agindo em concurso com vontade consciente, subtraíram o relógio de Catarina. Violaram assim a norma penal prevista no artigo 155 do Código Penal. Requer-se o recebimento para a instauração do processo penal. Qual é a tese jurídica cabível? Evidente, né, pessoal? Como a gente está próximo da aula, a gente consegue até imaginar qual seria. Mas eu não sei você, quando eu leio uma coisa como dessa, parece que está tudo legal. Não sei se você tem essa impressão, às vezes você fala assim, pô, concordo aqui, acho que essa Sabrina tem que se fuder mesmo. E aí? Não parece? Você fala assim, pô, tem que se danar, cara. Roda a garota. Ladra! E aí? Eu vou te ajudar. Você como advogado, pessoal, de uma das partes, João, Pedro, Marcos e Sabrina, você consegue saber exatamente o que cada um fez? Porque não adianta falar assim, ó, porra, a sala inteira de penal agrediu o pessoal de civil. Não é assim. Eu tenho que individualizar. Eu tenho que analisar cada um. O que a Sabrina fez para esse roubo, para esse furto? O que o Pedro fez? Ou seja, cuidado. Quando eu tenho concurso de, anota isso, quando eu tenho concurso de agente, pessoal, necessariamente eu devo o quê? Individualizar a conduta de cada um deles. Ou seja, eu devo individualizar, eu devo falar exatamente o que cada um fez. Porque somente falando o que cada um fez é que eu vou conseguir fazer o quê, senhores? Rebater e defender meu cliente. Ou seja, senhores, vamos voltar na questão e ele te pergunta: qual é a tese jurídica cabível? Vamos colocar? Vamos responder? Posso digitar para vocês uma? Ó? A tese jurídica cabível. A tese jurídica cabível, eu só estou reproduzindo a pergunta, né? Qual é a tese? A tese jurídica cabível é a configuração de uma denúncia genérica. A tese jurídica cabível é a configuração de uma denúncia genérica. Vírgula. Qual é a consequência? Qual é a consequência? E, consequentemente, sua rejeição. E, consequentemente, sua rejeição. Olha como ficou. A tese jurídica cabível é a configuração de uma denúncia genérica. E, consequentemente, sua rejeição. Haja vista ser ela o quê? Inepta. Qual que é o artigo que fala da rejeição? Coloca entre parênteses, 395, inciso o quê? Primeiro. Haja vista ser ela inepta. Entre parênteses, 395, inciso primeiro, do CPP. Fala para mim um pouquinho aqui. Tá boa essa minha resposta? Tá faltando o quê? Não tá faltando um artigo? Tá ou não tá? Vamos continuar. A tese jurídica cabível é a configuração da denúncia genérica e, consequentemente, sua rejeição haja vista será ela inepta. 395 do CPP. Isso por quê? Isso porque, segundo o artigo 41 do CPP, eu vou copiar o artigo. A denúncia conterá o quê? A denúncia conterá o quê, pessoal? A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Não era isso que está escrito no 41? Isso porque, segundo o 41 do CPP, a denúncia conterá a descrição dos fatos com todas as suas circunstâncias. E, no caso concreto, não houve o que, pessoal? O que faltou fazer? Não houve a individualização da conduta dos agentes.
E, no caso concreto, não houve a individualização das condutas dos agentes. Ponto. Ok? Quer terminar? Vamos concluir. Assim sendo, a denúncia inepta deveria ser o quê? Rejeitada. Só para falar isso nem seria necessário, né? Assim sendo, a denúncia inepta deverá ou deveria ser rejeitada. Vou fazer a última leitura para ver se ficou legal aí, tá bom? A tese jurídica cabível é a configuração de uma codenúncia genérica e, consequentemente, sua rejeição, haja vista, será inepta, 395, inciso 1º do CPP. Isso porque, segundo o artigo 41 do CPP, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e, no caso concreto, não houve a individualização da conduta dos agentes. Assim sendo, a denúncia inepta deve ser rejeitada. Olha lá, senhores, vamos voltar aqui comigo. Então já nós analisamos com vocês na parte de ação penal tanto as espécies, já marcamos o teu código, analisei com você a parte do perdão, renúncia e perempção. Depois passamos, talvez para o tópico mais importante até agora, e acho que consegui demonstrar a implicação prática, né, do conteúdo da ação penal, com destaque à denúncia genérica, e entro então no nosso último tópico teórico antes de entrar na queixa-crime. Tá? Então, assim vai ser o último tópico, para daí, na próxima parte, nós já vamos entrar na parte da queixa-crime, que é onde a gente vai utilizar tudo aquilo que foi dado numa peça processual. Ok? Então, vamos lá. Último tópico, número 4, condições de ação. Pessoal, basicamente, nós temos 3 grandes condições de ação. Sem essas condições, ou seja, faltando qualquer uma delas, você vai ter a rejeição da ação penal. Ok? Você tem legitimidade, interesse de agir e justa causa. O que nos interessa na segunda fase? Decorar essa questão. É o tópico 5 esse aqui ou não? É 4 mesmo, né? É, né? Legitimidade, interesse e justa causa. Decorar isso não é necessário. O que é necessário é entender como que isso pode ser cobrado na nossa segunda fase, que é diferente da primeira. Porque quando você fala em legitimidade, imagine você como defesa. As condições de ação vão ser muito mais utilizadas você como defesa. Eu, ao ter meu cliente acusado, eu vou ter que verificar se quem propôs a ação penal era o titular da ação penal. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que eu sou vítima de um roubo. E no dia seguinte do roubo, eu contrato um advogado e o advogado propõe ação privada subsidiária da pública contra o teu cliente. E ele é chamado, ele é citado e você vai defender ele. Primeira pergunta, será que o cara tem legitimidade? Será que o Rodrigo tinha legitimidade para poder propor a ação penal privada quando o crime é público? Você já sabe responder isso. Porque eu só posso propor a ação privada quando o crime é público, depois que o Ministério Público ficou o quê? Inerte. Lembra? 5 e 15 dias? Eu esperei esse prazo ou não esperei? Esperei ou não esperei? Foi no dia seguinte, não foi? Então eu sou legítimo ou ilegítimo? Ilegítimo. O interesse de agir, né, você poderia até falar na primeira fase, necessidade, utilidade e adequação, mas pessoal, vou ser bem sincero, necessidade, utilidade, adequação, até aquele macetinho para quem já escutou alguma aula minha de primeira fase, e interesse de agir quando tem uma pessoa nua, necessidade, utilidade, adequação, isso aqui não serve para nada. Na segunda fase, o que eu quero é que você tenha atenção. Não haverá interesse de agir se houver extinção da punibilidade. Então, por exemplo, houve uma renúncia, houve, por exemplo, uma prescrição, uma decadência. Qualquer que seja a hipótese de extinção da punibilidade, lembrando que a extinção da punibilidade tem um artigo específico, que é o artigo 107 do Código Penal, que inclusive nós já grifamos algumas. Prescrição, decadência, perempção, renúncia e perdão. Então, havendo qualquer hipótese
de extinção da punibilidade, destacando as duas principais, que é prescrição e decadência, haveria aqui mais uma hipótese de rejeição da denúncia por falta de interesse de agir. Porque não há interesse quando já está extinta a punibilidade. Ok? Tranquilo, pessoal, até agora? Fechou? E a justa causa? A justa causa de todas é aquela que eu quero um pouquinho mais de atenção, porque a justa causa, pessoal, nada mais é do que um mínimo de prova. Perceba que no processo penal eu vou ter dois grandes momentos, o início e o fim. Para começar um processo penal contra você, para poder receber uma denúncia, eu não preciso ter a certeza, eu não tenho que ter prova suficiente para me dar certeza que você é culpado. Eu preciso do mínimo de prova de que aquilo que eu estou te acusando tem certa verossimilhança. Então, sempre eu, como defesa, quando eu analiso uma denúncia, eu, na dúvida, vou falar o quê? Se eu estou na dúvida se tem ou não tem prova, na dúvida você faz o quê? Não tem prova. Não tem prova suficiente, isso aqui não tem praticamente nenhuma prova, então não tem justa causa. Se não tem justa causa, a ação deve ser recebida ou rejeitada? Rejeitada por falta de justa causa. Ok? É evidente que essa parte aqui a gente vai começar a pegar isso mais nas peças de defesa, apontando para vocês. Vamos imaginar que eu ofereço uma denúncia contra o Abin. Por quê? Porque o Abin, ele vestia uma camiseta branca e o cidadão que roubou estava vestido de branco na noite. Ninguém reconheceu o Abin. Mesmo assim, eu ofereço denúncia com ele. Você acha que eu tenho um mínimo de prova que foi ele? Não tenho nada, cara. Se eu não tenho nada, não posso me meter em um processo penal. Ou seja, a denúncia sequer pode ser recebida, ela deve ser o quê? Rejeitada. Ok? Ou seja, senhores, faltando qualquer uma, eu não posso faltar nenhuma. Se faltar qualquer uma delas, eu vou ter a carência de ação. Pessoal, e quando você fala em carência de ação, quando que você fica carente? Quando eu fico o quê? Rejeitado, na verdade? Então, quando eu tenho a carência de ação, olha lá, inepta é quando eu não tenho o quê? As condições mínimas, os requisitos mínimos, o conteúdo mínimo. Carência não é a mesma coisa que inepta. Carência é quando falta o quê? Condições de ação. E a consequência qual é? A rejeição. Eu te pergunto, qual que é o artigo da rejeição? Quem lembra? O 395. Só que nós sabemos que o 395 existem vários incisos. Vamos ler lá comigo rapidamente? Pode ser? Olha lá, 395. Inciso 1º você colocou inepta, já está lá. Inciso 2, tem duas partes, pessoal. Tem uma parte que fala em pressuposto processual e a outra em condições de ação. Não está ou não está? Está ou não está, pessoal? Então vamos grifar em amarelo. Pressuposto processual, que eu não vou entrar no mérito do que é pressuposto processual, vai ser matéria do professor Michel, mas já te antecipo que o principal pressuposto processual é a competência. Então, se eu sou incompetente, eu devo rejeitar por falta de pressuposto processual. Grifou em amarelo. E agora eu vou grifar em verde, pessoal, o que me interessa. Condição, ação. Condição, ação. Ou seja, pessoal, quando faltar legitimidade e interesse, eu vou pedir a rejeição aonde? No 395 o quê? Inciso o quê, pessoal? 395, inciso o quê, pessoal? 2. 395, inciso 2 do CPP. Por quê? Porque houve a falta de alguma das condições de ação. E a justa causa, professor? Também deveria ser o inciso 2. O problema é que a justa causa é tão importante que eles fizeram um inciso só para ela. Leia lá o inciso 3º. Olha lá o inciso 3º. Faltar o quê, pessoal? Justa causa. O que você acha de a gente pegar a caneta, o lapisinho azul não, verde? O verde, você não grifou verde, condição de ação? Grifou ou não grifou?
Então, como justa causa também é uma condição, vamos grifar lá, em verde, faltar justa causa. Ou seja, aqui eu pegaria o 395, inciso 3º, porque é algo específico para a justa causa. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora ou não? Pessoal do fundão? Sim ou não? Pessoal daqui, tranquilo? Fechou? É que eu olho para algumas pessoas, as pessoas ficam assim... Esse silêncio é, porra, não tô nem aí, cara, a pressa ou, né? Vou pressupor que o silêncio aqui foi que deu ok. Com isso eu termino com vocês essa parte teórica e passo para o tópico 5 do nosso caderno. Sem dúvida alguma, o tópico mais importante, e assim, fiquem tranquilos, pessoal, porque é tão importante esse tópico, que é o tópico queixa-crime, ou seja, a nossa primeira peça que faremos juntos, que eu não tenho a menor pretensão de esgotar essa matéria ainda hoje. Então, eu não vou atropelar a matéria, ok? Porque eu já reservei dentro do meu cronograma hoje e amanhã para poder esgotar essa matéria que é a queixa-crime, até porque quando eu for abordar com você a queixa-crime, como vai ser a nossa primeira peça, ok? Eu vou tratar também de uma teoria geral das peças processuais, etc. Ou seja, a gente vai trabalhar bem passo a passo, porque é importante nesse início pisar com firmeza. Porque é esse início que vai te dar o quê? A calma e o raciocínio para seguir em frente depois. Ok? Então coloca lá comigo, queixa-crime. Pessoal, quando você fala de uma peça processual, e essa é a P1, né? Peça 1. Primeiro, medo. E eu falo a palavra medo porque realmente é o medo que muita gente tem. Eu lembro que quando eu sentei no jurídico para estudar a segunda fase, o maior medo que eu tinha era não passar. Eu tinha muito medo de não passar. Até porque eu te lembro que meu primo tinha passado, meu outro amigo, tudo não tinha passado. Porra, daí eu falei assim, cara, e agora? Né? Tipo assim, né? E aí? E daí o pessoal ainda veio falar, Rodrigo, você é tão inteligente que você vai passar. Porra, eu falei, puta que pariu. Pra que falar isso, né? Não tem nada disso. Então eu tinha muito medo de não passar. E outra coisa que eu tinha muito medo, que era o meu segundo medo, era errar a peça. Porque, pessoal, é o único erro que você não pode cometer. Você pode errar a questão, você pode errar as teses jurídicas, você pode errar qualquer coisa, só não pode errar uma coisa, que é a peça. Porque se você errar o nome da peça, o que acontece? Zera a peça. E se você zera a peça, vale 5 pontos. Faz o cálculo. Se eu perdi 5 pontos, o máximo que eu posso ter é quanto? 5. Por mais que você gabarite as questões, você não fecha os 6 pontos. Então eu não posso errar. Isso me deixava muito aflito. Só que eu falo para vocês, você não vai errar a peça. Arrisco a falar que um dos grandes motivos que fazem aluno meu errar a peça é nervosismo. Nervosismo ou salto alto. Que são as duas variantes que às vezes faz com que a pessoa saia, pessoal, da metodologia. Ou porque acha que sabe tudo, ou porque está muito nervoso e fica descontrolado. E eu vou começar com a queixa-crime, assim como todas as outras peças. Eu sempre vou deixar muito claro no nosso quadro as palavras-chave para você identificar uma peça processual como essa. Mas por que isso? Porque quando você fala na queixa-crime, então vamos colocar tópico A, vamos abrir um subtópico aqui, tópico A, identificação da peça. A. Identificação. Identificação da peça. Pessoal, quando você fala na queixa-crime, a angústia maior é que quando você lê, é aquele vazio, porque não tem nada ainda. Geralmente o que você tem é a descrição de um fato, e não entra tanto na questão processual. Então, por mais que você tente fazer uma linha do processo, que é a minha orientação base, a gente vai falar da linha do processo várias vezes, que é a maneira que você tem de acertar qual é a peça, na queixa-crime não tem processo ainda. Porque quem começa o processo é a ação penal.
Então, quando você tem esse vazio, porque é o fato descrito, né, que o teu cliente foi agredido, etc., etc., na sua honra, por exemplo, você lê tudo aquilo, mas no fundo dá aquela insegurança. Você fala assim, porra, mas tá, e daí? O que eu faço, né? O que eu faço com esse vazio, né? Como que eu faço desse vazio a segurança para acertar essa peça? Com isso, pessoal, eu inventei o método das 4 palavras. E falo eu mesmo porque foi invenção minha. Eu sou meio paranoico por método, porque eu acho que é o método que vai te dar o quê? A segurança no caso de nervosismo. Então são 4 situações que você tem que achar, identificar no caso concreto, para bater no peito e falar que é uma queixa-crime com toda a certeza do mundo. Agora, esquecer qualquer um dos 4, você pode derrapar. Quais são esses 4? Primeira coisa que você vai perguntar, e ó, pessoal, não subestime nenhum deles, todos são importantes. Mas o primeiro eu destaco. Parece uma pergunta idiota. E geralmente essa pergunta ela vai estar no finalzinho. Sabe aquela coisa assim, ó? Você como advogado de fulano. Você pergunta, quem que é fulano? Porque perceba que só pode ser queixa-crime, pessoal, se eu sou advogado de quem chorou ou de quem agrediu? De quem chorou, da vítima. Então isso é excludente, porque se eu sou advogado do agressor, já não pode ser queixa-crime. Porque queixa-crime é acusação. E se é acusação, o primeiro dado que você vai ver é quem sou eu. Eu sou advogado da vítima. Vítima, ou se você preferir, para deixar mais chique, do ofendido. Tá? Mas não basta ser advogado da vítima para ser uma queixa-crime. A segunda questão que você vai analisar, você vai ver as condutas praticadas, né? Até porque não é fato. O fato eu falo de maneira geral, né? Mas assim, quais são as condutas? Porque só conduta que tem crime, né? A pressuposto do crime, conduta tipicamente de culpável. Ou seja, eu vou voltar, ler na prova da FGV quais foram as condutas praticadas pelo agressor e vou perguntar qual crime que essas condutas significam para perguntar qual é a modalidade da ação penal dos crimes praticados pelo agressor. Mas por que isso? Olha lá que eu vou fazer o link com a primeira parte da aula. Por isso que é importante ter aquela primeira parte da aula teórica, né? Porque nós sabemos, pessoal, que a ação penal, para ser uma queixa-crime, ela tem que ser uma ação penal privada. Concorda comigo ou não? Sim ou não, pessoal? Então, vamos lá. Foi um homicídio. Porra, homicídio não é privado. É público. Ah, mas é uma injúria. Opa, injúria é legal. Fechou. Injúria é privado. Aonde está escrito isso? Está na lei. Artigo 145 do Código Penal fala que a regra dos crimes contra a honra é ação penal privada. Só se procede mediante queixa. Então, se for ação privada, opa, ok, passo para o próximo tópico, tópico 3. Agora, se por acaso o crime é de homicídio, a ação é pública, eu posso propor queixa-crime quando a ação é pública, sim ou não? Para, não responda, respira, deixa lá, né, as conexões cerebrais se comunicarem e falarem. Se o crime é público, eu posso ou não posso propor, sim ou não? Sim, desde que o quê? O MP tenha ficado o quê, pessoal? Inerte, sentado em cima. Nem sei, porque se o cara sentar e sair rápido, né? Tudo bem, inerte do prazo legal, ok? Ou seja, senhores, olha lá. Peguei o caso, meu Deus, que vazio. Primeira pergunta, sou advogado da vítima, sou. Tum, 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 tum. Coração começa a bater, hein? O cara já sai, vai pro banheiro, encontra a amiga, põe mão no cabelo. Por que mão no cabelo? Mão no cabelo é queixa, mão na bunda é apelação. Não é verdade? Daí, por acaso, o cara vai dar uma coçadinha. Ó, apelação! Não, calma lá. Eu vou voltar aqui, né? Então, olha lá. Ação penal. Veja lá, o crime praticado. Porra, injúria, privado. Aí é homicídio. Ah, mas o MP ficou inerte. Fechou? Fechou. Próxima etapa. Muita gente falaria só isso, pessoal.
muita gente pararia aqui no nosso esquema, que aqui você resolveria até hoje todas as peças praticamente praticadas. Só que, na minha opinião, é insuficiente. Isso me deixa inseguro ainda. Me deixa muito inseguro. Por quê? Porque nós sabemos que tem que ter o quê? Um mínimo de prova, né? Lembra disso? Como é que é o mínimo de prova para quem vai fazer uma queixa? No mínimo, você tem que saber quem é o agressor. Quem é o agressor? Eu não preciso saber o nome, eu tenho que saber identificar o cidadão. Porque, pessoal, se eu não sei quem é a pessoa, não é queixa-crime, eu tenho que pedir um inquérito policial para investigar. Concorda comigo? Ah, mas eu não sei o nome dele. Não importa se você não sabe o nome. Você consegue individualizar a pessoa? Eu sei. Então, ó, é uma pessoa que atende pelo nome Abim, trabalha no curso jurídico. Fechou. Ah, é um gordo careca. Pô, é que aqui tem muito gordo careca no curso, não daria, né? Mexendo, né? Troca. Aí rodando. Não é assim. Eu preciso saber quem é. Se você sabe, no mínimo, a peça fala quem foi o agressor, você já vai falar que tem justa causa, que eu vou propor e acabou. Ok? Com isso, nós já conseguiríamos fazer uma queixa-crime. Só que eu ainda poderia errar. Pessoal, imagine o seguinte caso, presta atenção, eu sei que na verdade eu vou antecipar um pouquinho a matéria, mas não fique preocupado, porque isso vai ser explicado devidamente depois, professor Michel. Eu vou narrar um caso hipotético, preste muita atenção. Ok? Rodrigo, você, como advogado da vítima de injúria, ação penal privada, em concurso com calúnia, ofereceu queixa-crime. O réu apresentou resposta à acusação. Na audiência, as testemunhas confirmaram que Rodrigo foi realmente ofendido na sua honra. Faça a peça cabível. E aí? Eu sou advogado do Rodrigo, não, você é advogado do Rodrigo, que é a vítima de injúria e calúnia. Você fez a queixa-crime, teve a resposta à acusação, teve a audiência, e agora você vai ser chamado a fazer uma peça processual. Porra, eu sou advogado da vítima, o crime ele é privado, eu sei quem é, queixa-crime. Pé, errei. Errei. Você viu como eu não posso pular, né? Por que eu errei? Porque se eu colocar na linha do tempo, olha aqui, ó, a queixa-crime ficou aqui, ó, no vazio. Tá vendo o vazio aqui? Agora eu vou colocar como que seria o procedimento. Eu teria uma queixa-crime que vai ser recebida, que é o recebimento dela, ok? Depois eu vou ter a resposta à acusação. Eu estou abreviando, pessoal, isso que a gente vai fazer 1000 vezes, pode ficar tranquilo. Nem anota isso aqui. Eu vou fazer tantas vezes essa linha no processo que isso aqui, você vai estar com um álcool no sangue, assim, até o último, cara, você vai estar... Porque você vai estar no Réveillon, você vai estar falando sobre isso lá no Réveillon. Você vai ser uma companhia chata no Réveillon. Né? Resposta à acusação, na audiência eu vou ter a colheita de provas e daí eu passo para as alegações finais. Primeiro da acusação e depois da defesa. Ou seja, pessoal, a lógica para você identificar uma peça, que eu não pude fazer aqui porque não tem nada, é você marcar nessa linha do procedimento a última coisa que eu narrei. Você vai marcar na nossa linha a última coisa que eu falei. E daí você vai olhar para frente e vai me falar qual que é a peça. Porque eu falei que teve queixa-crime, eu falei que ela foi recebida, eu falei que teve resposta à acusação e falei que teve audiência. A última coisa está aqui, ó. A audiência acabou. Eu, como advogado, olho sempre para frente. O que vem depois? Alegações finais da acusação. Fui rápido aqui ou não? Dá uma lida. Isso a gente vai voltar várias vezes, mas para quem quer aprofundar, na folha 11, identificação da peça processual, eu trago exatamente esse trajeto. A gente vai voltar várias vezes, então assim também não fico muito preocupado, porque isso aqui a gente vai trabalhar muito. Inclusive, quando eu for resolver amanhã uma peça processual, eu vou fazer isso passo a passo com vocês. Tá? Mas o que eu quero te colocar é o seguinte, olha lá, pessoal, rapidamente. Eu fui riscando na linha do procedimento o que já aconteceu. A última coisa que aconteceu foi o quê? Foi oitiva de prova e interrogatório. Foi aqui. Olha lá, eu parei aqui.
olha para frente da nossa linha. Sempre a peça vai estar aqui, ó, na frente. Eu estou aqui, olha para frente. Alegação final, acusação. Eu sou acusação, sou, então você vai fazer alegação final, acusação. Ah, mas eu sou defesa. Não tinha o que fazer. Eu teria que esperar a alegação final da acusação para fazer de defesa. Ou seja, o que falta aqui na minha linha? Para a gente poder bater no peito, para não cair num erro como esse, pessoal, porque, acredite, se eu sou advogado da vítima, 99% das pessoas ficam com o coração disparado, querem fazer uma queixa-crime. Porque todo mundo quer queixa-crime. Alguém quer que caia queixa-crime no dia 20 de janeiro de 2019? Pessoal, eu já falei que não vou levantar a mão para nada, acabou. Não adianta me olhar com essa cara de pidão. Não vou. Ou seja, o que eu coloco ali? Além de ser advogado da vítima, além de ação penal, privada ou pública quando o MP fica inerte, além de saber quem é o agressor, não pode ter uma queixa já proposta. Não proposta de queixa. Porque se já foi proposta a queixa-crime, não pode ser uma nova queixa-crime. Então, senhores, lembra que eu falei para vocês que raras são as vezes que eu vou pedir para você decorar comigo as coisas, lembra? E essa é uma. Essa é uma. As outras peças você não vai decorar porque vai estar no código. Essa a gente vai ter que decorar. Então vamos falar junto? Vamos falar junto? Eu já falei que eu não vou falar. Fala junto, pô. Quando você fala, o teu cérebro escuta. E quando ele escuta, ele fala, cara, isso é importante. Para não ser aquela memória mecânica. Sabe aquela assim, ó, me dá um copo d'água. Você pega e dá um copo d'água. Aqui em 5 minutos você já esqueceu que você deu o copo d'água. Porque isso aqui é uma coisa muito mecânica. Você tem que mostrar para o teu cérebro que isso aqui é importante. Então, olha lá. Quais são os requisitos? Eu sou advogado da vítima. A ação penal é privada ou quando o público MP ficou inerte. Eu tenho que saber quem é o agressor e não pode ter sido proposto o quê? Obrigado pela participação, né? Vamos lá, de novo. Eu fico imaginando o seguinte, você em casa deve pensar que eu sou um fracasso realmente total. Eu até já pedi para mim colocar assim, efeito sonoro, assim, tal, pôr aquela multidão e tal. Você vai imaginar, você deve ter 2 pessoas na sala dela, não, tem bastante gente, mas né, não participa, fazer o quê? Né? E a minha mãe assiste minhas aulas, ela fala assim, porra, né, filho, né? Tá aí, mas a mãe tá vendo, né? Né? Tipo, o pessoal não tá participando, mas assim, tá legal, né? Fala para mim, pessoal, quem vai ser aprovado com 9.9? Quem não falar vai ser aprovado com 8.5. Só de vingança. Ok? Olha lá. Fala para mim, qual é o primeiro requisito? Tem que ser advogado de quem? Vamos falar alto, porque o pessoal de civil acha que a aula tá super legal. Vamos lá? Eu tenho que ser advogado do quê, pessoal? A ação penal tem que ser o quê? Ou quando o público, o MP? Eu tenho que saber? E não pode ter sido proposta a queixa-crime. Hoje, quando você chegar no teu banheiro, você vai escrever bem onde você senta quando está usando o banheiro. Cada cagada que você for dar, você vai estar ali, você vai decorar esse negócio. Próximo tópico, pessoal. Eu já estou tranquilo. Eu sei que você não erra mais a peça processual e falo com total tranquilidade. Próximo tópico, pessoal. Tópico B. E esse talvez o mais importante realmente para quem nunca fez uma peça. E eu vou te perguntar, e eu quero que você, por favor, assim, não precisa, né, abrir um sorriso, mas quem nunca fez uma peça processual aqui, levanta o dedo. Quando eu sentei aqui para fazer o curso da OAB, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha feito pouquíssimas, porque eu tinha uma colega muito legal no escritório modelo que ela fazia tudo para mim. E daí eu cheguei aqui, pô, não, que desgraçado. Você tem que usar, porque na minha faculdade eu só tinha prática trabalhista. Eu falei, não vou fazer essa porra. Ela fazia tudo para mim. Cara, e eu sentei aqui e falei assim, meu Deus do céu, olhava para os meus colegas e falei assim, cara, todos esses caras são seres capazes. Eu me senti um lixo, eu achava que assim é o pior cara do mundo. Eu quero falar para você que nunca fez uma peça. Fica tranquilo que eu te garanto que até o final dessa semana, me dá até sábado, você saberá fazer uma peça processual. Eu te garanto. E as pessoas que já fizeram peça processual, o meu papo, eu tenho mais preocupação com vocês do que quem nunca fez. Porque as pessoas que fazem peça processual de maneira ordinária, muito, às vezes elas trazem uns vícios da advocacia que não cabem na OAB.
É o famoso dirigir para o Detran e dirigir na vida real. Então eu tenho muito mais medo das pessoas que às vezes sabem muito e estão com um salto alto do que as pessoas que estão na humildade aprendendo passo a passo. O que eu quero que vocês façam, mesmo as pessoas que têm muita prática, etc. O pessoal da repescagem, cara, tem que começar do zero. Você já sabe, mas vamos fazer todas as atividades. É metodologia, passo a passo. Deixa que o conhecimento que você tem a mais vai te ajudar no dia da prova. Mas aqui sempre com a sandália da humildade. E quando você fala em forma numa peça processual, eu primeiro vou falar da forma geral de uma peça. Eu coloquei aqui rapidamente, né, uma estrutura de uma peça processual, lembrando que essa estrutura está naquelas noções preliminares. Tudo que eu for falar agora na noção geral está lá, bem explicadinho, quem quiser depois aprofundar, mas não vai ser necessário aprofundar, porque o que está lá está aqui na minha voz. Uma peça processual, ela tem alguns requisitos mínimos, lógicos, de um pedido. Porque se eu quero fazer um pedido, eu quero fazer um pedido... Imagina, se o colega quer fazer um pedido para colega lá no fundo. Não adianta ele mandar um bilhete sem colocar o nome da pessoa que ele quer que leia o bilhete. A mesma coisa numa peça processual. A primeira coisa que eu vou ter que abrir a minha peça processual é para quem eu quero que leia a minha peça, que é o endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor juiz. A gente vai aprender cada um deles. Eu escrevi aqui, ó, depois a gente vai aprender cada um deles, fica tranquilo. Essa é uma parte que eu tinha muito medo de errar. Não sei porquê, mas eu me cagava de errar. Eu escrevi umas 50 mil vezes isso aqui nos rascunhos para decorar isso aqui. Vai ser tranquilo, a gente vai aprender juntos. Além de colocar o endereçamento, eu vou colocar o autos. Eu vou falar quem é meu cliente. E parece lógico isso, porque não adianta chegar um convite para você, se você... Tá, mas quem é você? Não sabe, não tem como te responder. Então eu vou começar com o endereçamento, depois eu vou qualificar quem é meu cliente. Para depois trazer o nome da peça mais um artigo. Mas por que trazer o nome do artigo? Porque existem algumas regras básicas para o exame de ordem, que é aquilo que eu costumo chamar de regras de ouro. E eu quero que você anote lá comigo a primeira regra de ouro. A primeira regra de ouro que eu quero que você coloque, regra de ouro, assim, são regras, pessoal, que você não pode esquecer. E essa regra já foi trazida para vocês. A primeira e talvez a mais importante, pessoal, regra de ouro é sempre trazer a fundamentação legal. Se existe respaldo em lei, você tem que colocar o respaldo. Você não tem o direito de não colocar. Então, quando eu falo no nome da peça, tem fundamento legal, não tem? Tem que colocar o artigo. Obrigatoriamente. Tudo que está no código tem que ser mencionado o artigo de lei. Tudo que é jurídico tem artigo de lei, pessoal. O artigo de lei é o sumo. Então você vai falar endereçamento, fulano de tal, o nome da peça mais o artigo, e agora nós chegamos na estrutura base de qualquer peça processual. É como se eu pudesse agora invadir a aula de direito civil, para as 4 pessoas que estão lá em cima escutando, e trazer esse conteúdo porque ele serve para qualquer peça. Uma vez endereçado, qualificado o nome da peça, qualquer peça, não me importa se é queixa, não me importa se é apelação, não me importa se é um recurso especial ou extraordinário, qualquer peça sempre terá 3 grandes partes: fato, direito e requerimento. Pessoal, isso vai entrar na tua cabeça, fique tranquilo, fique aqui, ó, despreocupado. Você vai decorar isso até sábado. Fato, direito e requerimento. Rapidamente, depois eu vou aprofundar cada um deles para queixa-crime. Mas o que significa cada um desses itens? O que eu vou colocar em cada um desses itens? Fato, pessoal, é apenas um resumo da prova. Fato é resumo.
Resumir. E resumo é neutro. Concorda comigo que resumo é neutro ou não? Você não pode dar a tua opinião no resumo. Aqui você vai pegar e vai resumir. Qual que é o meu medo em relação ao fato? Quase nenhum, porque ninguém lê. Mas tem um perigo no fato. Tem um perigo extremo. Tempo e espaço. Tempo e espaço. Por quê, pessoal? Porque nós temos 150 linhas. Eu tenho 5 páginas de 30 linhas a cada. Imagine que eu faço o endereçamento. Sabe a pessoa que tem prática jurídica e deixa um espaço gigante aqui, ó? Sabe? E daí coloca assim, ó, autos, e daí coloca aqui fulano. Não tem gente que faz isso? Deixa 5, 6 dedos? Jamais faça isso, cara. Isso é um espaço muito valioso. Você vai deixar no máximo uma linhazinha aqui, ó. No máximo uma linha, assim, pulando, para dar uma organizaçãozinha. Porque imagina o desespero de chegar na última página e faltou os requerimentos. Não dá. Não dá. Não tem como. Agora, o fato, se você vai simplesmente copiar o que está na peça, não dá. Porque geralmente é uma página digitada. Arial 10, 12, 11, não sei qual que é o tamanho que eles colocam. Mas, cara, uma página digitada, copiada na íntegra, na minha letra, acabou com 3 páginas. Fácil, 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 fácil. Porque a primeira tem endereçamento, qualificação, vai ser umas 3 páginas. Não dá. Não serve para nada isso. Isso é só para mostrar para eles que você sabe que tem que ter fato. Mas, professor, você falou lá no conteúdo que tinha que ter a descrição minuciosa dos fatos. Não, não, não. Aqui é resumo. Eu posso, na hora de imputar um crime, por exemplo, daí trazer mais detalhes da conduta praticada. Eu vou mostrar com vocês como faz uma síntese fática. Vou trazer exemplos de pessoas que foram aprovadas na apostila. Mas o que eu quero que você guarde nesse momento é que síntese fática é resumo conciso e neutro. Não perca tempo e não perca espaço. Coisa rápida. E você só saberá se você está fazendo coisa rápida e concisa colocando aonde? A caneta no papel e fazendo simulado e fazendo peça para protocolo. Porque você nunca vai ter noção se você sabe fazer uma síntese fática real. Concorda comigo? Só na teoria. Costumo falar que fatos a minha mãe faz, que é socióloga. Costumo falar que fato a minha esposa, que é psicóloga, faz, porque o pessoal não tem conteúdo jurídico nenhum. É só resumir. O teu irmão, que está no terceirão, ele faz, porque não tem jurídico. Você só vai resumir o que está lá. Vale alguma coisa? Geralmente não. Vale como estrutura da peça, saber que tem fato. Alguém já corrigiu prova aqui? Eu já corrigi muita prova. Graças a Deus que hoje eu não faço mais parte da graduação. Mas, cara, quando você começa a ler coisas iguais, você se perde. E fato sempre vai ser igual. Os caras não leem, o cara passa. Não tem como. Tópico 2, direito. O que é direito? Agora sim. A minha mãe não faz. Nem minha esposa. Nem teu irmão faz. Porque direito é onde eu vou colocar todas as teses jurídicas. Tudo o que é direito, tudo que só você sabe que a tua mãe não sabe, é que minha mãe pós-doutora em direito, professor, tudo bem, né? Você entendeu o que eu quero dizer, né? Mas tudo aquilo que é de direito, que é teoria jurídica, você vai colocar no direito. Tudo. E aqui eu quero te dar uma dica, pessoal. Uma dica que eu sei que tem professor que não faz assim, cada um tem sua metodologia. Eu costumo falar que existem várias maneiras de você passar no exame de ordem. Só que o jurídico tem uma. E eu confio muito nessa maneira, até porque foi construída, né, por nós dessa maneira. E uma coisa no direito, que é onde você vai colocar suas teses jurídicas. Já estou quase acabando, pessoal. As teses jurídicas, ela vai facilitar a vida do corretor. Você quer facilitar a vida daquele filho da puta?
Vamos facilitar, porque facilitando a vida dele, facilita a tua vida. Preste atenção, por favor, pessoal. Eu sei que está todo mundo querendo ir embora. Eu peço para você mais 5 minutinhos. Imagina o gabarito da OAB. Quem nunca viu, na apostila tem vários. Mas o gabarito é o seguinte, pessoal. Ele vai colocando os itens assim, tá? Com a pontuação. Ok? Vamos imaginar que ele coloca aqui, ó, legítima defesa. Ele coloca pena mínimo legal. No gabarito, por exemplo. Tá bom? E você começa a fazer a tua peça. Fez endereçamento, fez tudo. Não queixa-crime, estou falando em geral, né? Aí você abriu o tópico número 1, fato, descreveu o fato. Começou no tópico 2, direito. E começou a escrever. Legítima defesa, pena. E chegou no tópico 3, que são os requerimentos. O que você está obrigando o corretor a fazer para saber se você acertou ou não? Para poder saber se você falou sobre legítima defesa e pena, o que eu vou ter que fazer? Porra, eu vou ter que ler tua peça. Você paga para isso? Eu sei, mas eu vou ter que ler tua peça, cara. Que chatice ler tua peça, cara. Eu não quero ler tua peça. E assim, quando ele fala que não quer, esse é o pensamento dele. Eu não quero ler tua peça. Eu tô um saco que tem que corrigir essa droga. Como que você pode facilitar a vida dele? Eu vou dividir a minha parte do direito. Para cada tese, eu vou abrir um tópico separado com título. Porque se você faz dessa forma, direito, tópico 2.1, da legítima defesa. Tópico 2.2, da pena base no mínimo legal. Você concorda comigo que um corretor menos atento poderia me atribuir a nota integral, mesmo não lendo o que eu escrevi, sim ou não? E senhores, acreditem, eu tenho inúmeros casos de pessoas que fizeram o título bonito e só escreveram merda depois. E conseguiram a nota integral. Porque a pessoa não leu. Então, quando você fala em fato, resumo neutro, conciso. Direito, tese jurídica, dividida em tópicos. Cada tese, um tópico separado. Essa vai ser a minha segunda regra de ouro. Para cada tese, um tópico separado. Para cada tese, um tópico com título. Essa questão do título fica despreocupado porque a gente vai treinar muito isso com vocês. Como que faz esse título, né? Tá? E assim, pecar pelo excesso no título, deixar um título um pouquinho mais longo, não tem problema nenhum. Eu prefiro um título mais longo. Eu até vou colocar artigo no título, tudo. Ou seja, é aquele título para tentar convencer o cara de dar nota sem ter que ler o que você escreveu. Mais ou menos, seria mais ou menos isso. O cara vai ler, vai ficar saciado com aquilo, e se ele quiser, tiver depois uma feijoada, quiser passar, ele passa. Ok? Finalizaremos isso amanhã, eu sei porque, na verdade, eu por mim ficaria com vocês mais tempo agora, só que eu sei que, a partir de agora, tudo que eu falar, eu seria uma pessoa indesejada. Quero deixar aqui uma mensagem, pessoal, de parabéns para todos vocês. O pessoal da repescagem não tem que ficar desesperado, ok? A gente vai fazer com que, para você, que é a primeira vez que está aqui, ou para você que está na repescagem, não importa. Vamos fazer que 2019 vai ser aquele ano da virada, é o ano que você vai fazer acontecer e você vai começar o ano já com o pé direito, sacramentando a tua vitória, a sua aprovação no exame de ordem. Fique com Deus, pessoal, e até amanhã.